Oi, prof, boa noite. Agora eu vou fazer a entrevista com a Mai, tá? Boa noite. Boa noite. Meu nome é Márcia, eu sou terapeuta ocupacional. Nós vamos trabalhar juntas em função dos seus cuidados, né? Nesse primeiro momento, eu gostaria que você se apresentasse, Mayra. Qual que é o seu nome completo? Quais são as suas atividades atuais? Qual que é a sua idade, seu estado civil? Tá, meu nome é Mayra Helena Salles Simões, eu sou casada, eu tenho 27 anos, eu sou fisioterapeuta e estudante de terapia ocupacional. Tá. Hoje nós vamos iniciar, tá, Mayra, nosso trabalho com algumas questões que eu preciso, algumas informações que são fundamentais para a evolução do nosso trabalho junto, tá? Nós temos um questionário que ele é baseado na medida canadense de desempenhos em relação às suas ocupações e eu vou te fazer algumas perguntas e você vai me respondendo. De preferência, de acordo com o que você considera de mais importante para você, o que de repente estaria faltando, o que você considera também que seria um déficit, né, na tua rotina. Aí, a princípio, seria em relação aos seus cuidados básicos, né, os seus cuidados pessoais. Como que funciona dentro da tua rotina os seus cuidados? Nos meus cuidados, a princípio, eu não tenho nenhuma dificuldade, né? Consigo realizar todos tranquilamente e realizo principalmente ao acordar antes de sair para o serviço e depois quando eu volto, né? Principalmente banho, essas questões assim. Em relação à importância, para mim seria 10, né? Porque se eu não me cuido, quem irá cuidar de mim, né? Então eu acho que seria 10 em relação aos altos cuidados, higiene pessoal, enfim. Certo. Essa questão. Então, em relação a isso, você está feliz, está satisfeita com o teu desempenho em relação a essa função? Então, eu acho que eu posso melhorar um pouquinho mais. Às vezes, assim, eu não cuido tão bem de mim, vamos dizer assim. Não cuido muito bem de mim, assim. Às vezes eu tenho preguiça, às vezes eu não tenho vontade. Mas eu consigo realizar as questões de autocuidado sozinha sem problema, assim, sem dificuldade nenhuma. Certo. Levando-se em consideração a tua mobilidade, as tuas funções relacionadas à sua mobilidade dentro e fora do contexto domiciliar, também no seu trabalho. Como que você se locomove, como que você considera a sua mobilidade, né? Tá, como que eu me locomovo de fora de casa? Por exemplo, assim, quando eu vou trabalhar, eu sempre vou de carro. Sempre, eu sempre saio de carro. Já saí de ônibus, já peguei bastante ônibus, mas hoje, graças a Deus, eu tenho carro, então eu utilizo mais o carro. Em relação à mobilidade, assim, o que eu sinto dificuldade é, por exemplo, subir escada. Isso eu tenho bastante, porque meu condicionamento físico não é muito bom. Eu não faço atividade física, Certo. Então eu tenho bastante dificuldade em Seria relação a isso. só uma dificuldade ou alguma questão que estaria hoje atingindo a tua condição de saúde? Você percebe alguma dor? Você tem alguma queixa relacionada a isso? Não, queixa eu tenho porque eu tenho problema na coluna, né? Mas eu digo em questão assim, para subir escada, questão de condicionamento físico mesmo. Falta de ar, coração acelerado, porque atualmente eu não estou fazendo atividade física. Mas dor eu tenho bastante na minha lombar. É bem complicadinho. Desde os 16 anos eu tenho. Essa parte da dor, né, que a gente está referindo uma dor, é uma queixa importante, né, que isso é uma condição que sugere toda a tua mobilidade, a tua sustentação, principalmente coluna, né? Existe algum trabalho já sendo feito? Já tem algum diagnóstico? Você tem algum acompanhamento? Tá. Quando eu tinha 16 anos, eu fui diagnosticada com cifose, hiperlordose e escoliose. As 3 oses então, na coluna. Já temos aí uma patologia já, né? Fui encaminhada para fisioterapia, melhorei bastante, assim, mas voltou de novo. Talvez seja pelo sobrepeso, né? Mas teve um tempo que eu fiquei bem top, assim, depois que eu fiz a fisio. Então, nós temos aí, você considera que seria importante para você a gente estar melhorando essas condições? Sim, com certeza. Um grau de importância bem alto. Então, eu vou colocar 10, tá, Mayra?
Em relação à parte de independência, vamos colocar dependências em relação à sua vida, se você pratica as suas atividades sozinha, se você se considera uma pessoa independente. Sim, muito, né? muito independente. Se você tem habilidades para desenvolver todas as funções da sua rotina de forma independente, ou você precisa de auxílio em algum momento, não? Tá, eu consigo realizar sim todas as minhas atividades de forma independente, até acho que muito independente, mas a única coisa assim que eu tenho dificuldade é nas finanças. Nas finanças eu isso tenho. eu iria te perguntar agora também, né, relacionadas aos seus orçamentos, né? Isso, que também seria uma questão de independência, né? Nossa parte financeira, questão de trabalho, enfim. Mas eu sinto dificuldades em relação às minhas finanças, a me organizar em relação às minhas finanças e contas, enfim. Certo. Então nós temos aí um grau de importância 10. bem alto, né? Em relação à sua produtividade, né, às suas atividades profissionais, por exemplo, como que você desenvolve isso? É remunerado, não é remunerado? Já trabalhei, já estou atualmente registrada, né? Mas também trabalho como autônoma. Então, graças a Deus eu trabalho em lugares muito bons, assim. Financeiramente, o valor que eu ganho poderia melhorar um pouquinho, mas em relação ao meu trabalho, eu gosto, assim, eu gosto bastante de trabalhar. Eu acho que é algo muito importante, até porque é o que me mantém, né? Certo. Então hoje você exerce as suas funções profissionais sem e elas problemas. são remuneradas, né? Algum trabalho voluntário? Não faço nenhum. Nós temos um grau de importância, então, 10, 10, né? Que você considera de muita importância em manter o seu trabalho e a sua remuneração para manter as suas condições, né, orçamentárias. Em relação, Mayra, as tuas tarefas do cotidiano, né, as tarefas domésticas, como que você desenvolve isso? Tá. Na verdade, na minha casa, quem mais faz é meu marido. Não sou tanto eu. Por quê? Porque eu trabalho mais que ele. Então, enquanto eu tô trabalhando, ele tá sozinho em casa e ele limpa, ele varre, ele coloca roupa pra lavar, enfim. Mas, tipo, quando eu chego, se falta alguma coisa, né, se ele precisa de alguma ajuda, eu me disponibilizo. Então, vocês conseguem dividir tarefas? Sim, bastante. Você não se sente sobrecarregada com essas funções? Não. Também não sobrecarrego ele, tento não sobrecarregar, certo. assim. Qual que seria o grau de importância para você em relação a isso? Olha, pra mim, como eu não faço tanto, mas é bom pela questão do convívio da casa, seria 10. Certo. Em relação a habilidades para desenvolver o brincar, né, a parte também da escola, da faculdade, né, que você disse que faz faculdade, como que você conduz na sua rotina isso? Tá, em relação ao estudo, em relação ao brincar, eu trabalho com crianças, né? Sou fisioterapeuta pediátrica. Então, o brincar para mim está entranhado no meu sangue, vamos dizer assim. Mas em relação aos estudos, eu acho que é algo muito importante, porque além de eu estar fazendo uma outra faculdade, eu estou fazendo mais uma pós. Certo. Então, o estudo para mim é o essencial de tudo. Você consegue desenvolver bem as suas tarefas em relação à faculdade? Assim, ó, eu consigo conciliar a minha rotina do trabalho com a faculdade. Eu consigo. Só que às vezes eu me sinto muito cansada. O cansaço às vezes pega, mas eu sempre dou um jeito de conciliar os dois. Certo. E aí, quando você se sente cansada em relação a isso, o que você gosta de fazer? Eu gosto de dormir, descansar mesmo, assim. Você consegue ter um sono? Consigo. Hoje em dia eu já descanso? consigo me trabalhar isso. Meu cérebro não fica ligado toda hora. Eu já consigo me desligar, descansar e depois realizar a tarefa que eu preciso realizar. Então, nós temos aqui um grau de importância 10, Se fosse 1000, seria 1000. Em relação às suas recreações, né? Como que funciona o seu lazer? Meu lazer tá péssimo. Por quê? Porque ou eu tô estudando ou eu tô trabalhando. Ou eu tô estudando ou eu tô trabalhando. Então não tem um lazer assim onde eu diga, não, hoje Mayra você vai no salão, por exemplo, e vai cuidar de você. Não tem isso. Não. Então, essa parte do se cuidar, a gente falou e realmente existe aí uma necessidade de estar melhorando isso. Bastante. Né?
Agora, em relação ao lazer, que seria a questão, né, de ter um momento em lazer, em praticar alguma outra coisa que não estivesse dentro da tua rotina. Teria interesse em estar realizando? O meu sonho é fazer Muay Thai. Eu quero muito fazer Muay Thai. Isso, eu acho muito legal. E hoje você não realiza? Pela questão financeira, porque eu fui demitida do meu emprego, enfim, tive que me reajustar, né, com o que apareceu, onde me chamaram, então ainda financeiramente eu não consegui me estabelecer. Certo. Mas assim que eu me estabelecer, eu quero sim fazer e eu vou fazer. Então nós vamos considerar aqui um grau de importância. Pode colocar um 10, porque eu tenho vontade, eu quero realizar, só que financeiramente ainda me complica um pouco. Certo. Em relação à recreação ativa, esportes aqui a gente já viu que você tem interesse em estar colocando artes marciais na sua rotina, né? Mas em relação a passeios, viagens, tem algum interesse? Tenho, eu gosto de viajar bastante, principalmente quando eu estou dirigindo. Eu gosto de visitar, por exemplo, minha mãe, que foi embora de Joinville, gosto de visitar minha sogra, que mora no Paraná, eu gosto bastante. Certo. Seria 10, porque é questão de convivência, né? Convivência. Em relação à família, mãe, né? Eu iria te perguntar isso nessa parte do social, né? Como que você se considera socialmente em relação ao teu contexto familiar, em relação ao contexto com os amigos, com os amigos do trabalho, com os amigos fora do contexto do trabalho? Como que funciona? Você tem contatos frequentes? Você considera? Tenho. Eu sou uma pessoa muito falante, sou uma pessoa que gosta de me enturmar com as outras pessoas, né? Gosto de trabalhar em equipe, que eu acho que é muito fundamental para onde a gente esteja trabalhando, enfim, funcionar, né, a empresa. Mas eu não tenho problemas em socializar, não. Eu sempre fui muito falante, sempre me dei bem. Então nós podemos considerar que para você existe um grau de importância 10 também. Até pela minha profissão, né, como fisioterapeuta. Então, Mai, agora nós vamos passar para uma avaliação no contexto geral, tá? Você vai me passar 5 situações que nós conversamos e nós vamos registrar essas questões que você consideraria hoje mais importantes para você e que de repente a gente poderia estar trabalhando isso, né, para a gente tentar melhorar o teu grau de satisfação em relação a isso. Você poderia me pautar hoje, em primeiro lugar, o que? Organização financeira. Hoje você considera que você está desempenhando esse papel de 1 a 10. Como que você se sente em relação a isso? 6. Como que você está satisfeita com esse desempenho? 3. Minha satisfação é bem baixa. Mais algum outro? Eu sei que não falei muito do meu marido, né? Falei mais na questão de fazer aqueles domésticos. Mas vamos colocar assim, talvez uma dificuldade de diálogo assim, com meu esposo. Não sei como que você... Um pouco mais de interação na rotina. Pode ser. É que assim, a gente é muito diferente. Então a gente, tem alguns atritos durante o dia, enfim, durante a semana, mês. Então eu acho que eu gostaria que a gente fosse mais unido, vamos dizer assim, mais unido em tudo, não só nas tarefas domésticas, mas na questão financeira, na questão dos sentimentos, na questão do diálogo, mesmo, não gostei disso, não achei legal isso. Acho que talvez pode ser a interação com meu esposo, ou não sei. Uma melhor interação, um melhor convívio. Isso, pode ser. Convívio é difícil, a gente tem um pouquinho de dificuldade corrigir um pouco mais algumas questões que estão relacionadas a nós dois mesmo. Hoje, então, você considera que você está desempenhando esse papel de um... Eu colocaria um 7. Eu tento muito, assim, desempenhar da melhor maneira possível. E qual seria o grau de satisfação, Mayra? Como você está satisfeita com a técnica? Coloca um 5, porque eu nunca estou satisfeita. Tá. Agora o terceiro. Dentro do contexto que nós conversamos, teve algum específico que você se recorda? Condicionamento físico. Condicionamento físico.
Hoje você está desempenhando essa parte? 2. 2. E qual seria o seu grau de 0. satisfação com isso? 0. Tá. Porque sem condições não estou mesmo fazendo. Não... Quero muito melhorar isso, mas no momento nada. Certo. Aí né, o quarto momento ali da nossa entrevista, como que a gente pode colocar? Que você sentiu que de repente seria aí alguma situação de, né, que nós poderíamos... Dificuldade ou necessidade de mais lazer, assim, de cuidar mais de mim, de fazer algo que eu goste, que talvez... Autocuidado. Pode ser. Aí no autocuidado a gente pode colocar no contexto geral, né? Relacionado à parte de saúde também, levando em consideração também as suas emoções e daí a sua satisfação pessoal, o seu prazer em relação ao seu autocuidado. Hoje você estaria desempenhando esse papel, você considera, e como você está satisfeito? Agora o quinto. Seria, eu sei que eu não citei, mas talvez seria a minha ansiedade. Eu tenho muita ansiedade. E isso me dificulta muito, porque o meu cérebro sempre está ativo, sempre está ligado em 380. Eu já prevejo que amanhã vai chover e eu tenho que fazer isso e aquilo para não molhar aquilo, aquele outro. Então eu acho que talvez a minha questão emocional, questão dentro mental... Dentro da nossa conversa, onde nós pautamos, né, dentro dessa medida, em todo esse contexto, né, de autocuidado, de produtividade, de lazer, você considera que você tem sintomas de ansiedade? Sim. Em todo esse contexto, em toda a sua rotina? Tanto que a minha ansiedade dificulta muito na questão de organização, porque eu sempre tenho que estar revendo e ter a questão alimentar, né? A minha questão alimentar pesa bastante. Então, Mayra, até aqui nós já estamos com o primeiro passo. Só para finalizar essa parte desses sintomas que a gente considera extremamente importante, porque ele está interligado a todo o contexto que nós conversamos, né, que você citou. Qual que seria hoje? Como que você está desempenhando? Como você está lidando com isso? Com a ansiedade, pode colocar um 9, porque ela é bem ativa. E estou zero satisfeita, né? Porque eu não gostaria que ela estivesse presente. Certo. Então nós vamos, Mayra, nesse primeiro momento, finalizar esse processo, tá? Que nós vamos partir também agora para uma outra, tá? Uma outra lista, que nós vamos entrar agora numa lista de identificação de seus papéis ocupacionais, onde eu vou precisar muito de você para isso, tá? A princípio, vamos seguir então e já já a gente finaliza, tá bom?